Imagine poder entrar na mente de um assassino em série. Não só dar uma espiadinha, mas caminhar por lá, abrir portas erradas e perceber, tarde demais, que nada ali faz sentido. E que isso é exatamente o problema. Agora imagine que essa mente não seja apenas um espaço psicológico cheio de traumas mal resolvidos, mas um verdadeiro parque de diversões do pesadelo. Símbolos bizarros, imagens lindas e horríveis ao mesmo tempo. E aquela sensação constante de que você não deveria estar ali, mas já está. A Cela não é o tipo de filme que te pega pela mão. Ele te empurra a escada abaixo. Lançado em 2000, o longa mistura terror psicológico, suspense e uma estética tão surreal que parece ter sido sonhada depois de uma febre alta. É um filme que não quer ser confortável, não quer ser fácil e definitivamente não quer agradar todo mundo. E talvez por isso ainda cause discussões até hoje. Ou você entra no jogo e se deixa hipnotizar pelas imagens absurdamente belas. Ou passa o filme inteiro se perguntando: que diabos eu estou assistindo? E olha, as duas reações são perfeitamente válidas. Porque a Cela não quer que você saia satisfeito. Quer que você saia estranho, inquieto, meio confuso e com vontade de procurar explicações no Google depois. E nesse caso, ficar incomodado não é efeito colateral, é parte essencial da experiência. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. A Cela acompanha Catherine Dean, uma terapeuta que utiliza uma tecnologia experimental capaz de entrar na mente de pacientes em coma. O método foi criado para tratar crianças traumatizadas, permitindo acessar seus medos, memórias e emoções reprimidas. A situação muda drasticamente quando um assassino em série é capturado, mas sofre um colapso mental antes de revelar onde está sua última vítima, que ainda pode estar viva. Sem alternativas e correndo contra o tempo, o FBI decide usar essa tecnologia como último recurso investigativo. Catherine, então, precisa entrar na mente do assassino para descobrir pistas que levem ao paradeiro da vítima. O que ela encontra, porém, não é apenas um quebra-cabeça psicológico, mas um universo interno regido por símbolos de poder, dor e traumas profundos da infância. Cada incursão nesse mundo aproxima Catherine da verdade, mas também a expõe a um risco real de perder-se dentro daquela mente distorcida. Tarsem Singh transforma a Cela em uma obra visualmente única. Vindo do mundo da publicidade e dos videoclipes, o diretor traz uma linguagem estética ousada, onde cada cena parece cuidadosamente esculpida como uma obra de arte viva. Tarsem não está interessado em realismo tradicional. Sua abordagem é simbólica, quase onírica. Ele utiliza influências da arte barroca, da pintura renascentista, da fotografia de moda e do surrealismo para criar imagens que não explicam, mas provocam. Em A Cela, o terror não nasce apenas da violência, mas da composição visual, do silêncio e da sensação constante de estar observando algo proibido. É um filme onde o diretor claramente assume o risco de dividir o público, preferindo criar algo memorável a algo seguro. O grande diferencial de A Cela está no mundo alternativo que representa a mente do assassino. Esse espaço não segue leis físicas nem lógicas narrativas convencionais. É um reino simbólico, onde o personagem se enxerga como uma entidade quase divina, cercada por imagens de dominação, pureza distorcida e sofrimento ritualístico. O design desse mundo é absolutamente épico. Cenários gigantescos, trajes cerimoniais, ambientes que parecem saídos de pinturas vivas e sonhos febris. Cada elemento visual carrega significado psicológico, refletindo traumas infantis, abusos e a construção de uma identidade fragmentada. O filme não tenta explicar tudo de forma didática. Ele convida o espectador a interpretar. É nesse ponto que A Cela se torna incrivelmente lindo e perturbador ao mesmo tempo, porque a beleza visual nasce diretamente da dor, do medo e da distorção mental. Em A Cela, o impacto emocional do filme nasce diretamente do contraste entre as atuações de Jennifer Lopez e Vincent D'Onofrio. Jennifer Lopez assume o papel de Catherine Dean como o elo humano da narrativa, oferecendo empatia, sensibilidade e contenção emocional em meio ao caos visual e psicológico da história. Sua atuação é sutil e essencial, funcionando como o ponto de equilíbrio que impede o filme de se perder completamente na abstração. Ela guia o espectador pelo inconsciente do assassino sem recorrer a exageros, sustentando o drama com vulnerabilidade e humanidade.
Do outro lado está Vincent D'Onofrio, entregando uma performance inquietante e fisicamente transformada. Seu assassino não é construído apenas como uma figura violenta, mas como um ser quebrado, moldado por traumas profundos da infância. D'Onofrio utiliza o corpo, o olhar e a postura de maneira quase ritualística, criando um personagem que parece diferente no mundo real e dentro da mente, reforçando a fragmentação psicológica do vilão. Sua presença é desconfortável, silenciosa e, ao mesmo tempo, hipnótica, tornando o assassino tão perturbador quanto tragicamente humano. A força do filme está justamente nesse embate silencioso entre os dois. Enquanto Jennifer Lopez representa a tentativa de compreensão, cura e empatia, Vincent D'Onofrio encarna o resultado extremo do trauma não tratado. Essa dualidade transforma A Cela em algo maior do que um simples thriller, elevando a narrativa a um confronto simbólico entre consciência e inconsciente, compaixão e crueldade. É nesse equilíbrio entre performances opostas que o filme encontra seu peso emocional, provando que, por trás de toda a estética exuberante, existem atuações sólidas sustentando a experiência. A Cela é um daqueles filmes em que praticamente cada cena carrega uma história de bastidor por trás. Grande parte do impacto visual do longa vem do fato de Tarsem Singh ter se inspirado diretamente em obras reais da arte clássica e contemporânea. Pinturas, esculturas e instalações artísticas serviram como base para os cenários da mente do assassino, transformando o filme quase em uma galeria de arte macabra em movimento. Algumas cenas são referências quase literais a obras famosas, recriadas com figurinos, iluminação e composição meticulosa, reforçando a sensação de que o espectador está caminhando dentro de um pesadelo artístico. Os figurinos merecem destaque especial. Muitos deles foram concebidos não apenas como roupas, mas como símbolos psicológicos. Cada traje usado dentro da mente do assassino representa poder, controle, culpa ou trauma. E alguns levaram semanas para serem produzidos devido à complexidade dos materiais e à necessidade de manter mobilidade para os atores. Há roupas que funcionam quase como armaduras cerimoniais, reforçando a ideia de que aquele mundo interno é um reino onde o assassino se enxerga como uma entidade superior. Apesar de ter sido lançado em 2000, A Cela apostou em uma combinação ousada de efeitos práticos e efeitos especiais, algo ainda relativamente arriscado na época. O filme evitou depender exclusivamente de computação gráfica, usando cenários físicos sempre que possível para dar peso e textura às imagens. Essa escolha contribuiu para que o visual envelhecesse melhor do que muitos filmes da mesma época, mantendo uma estética tangível, quase palpável. Curiosamente, a recepção inicial do filme foi extremamente dividida. Muitos críticos da época acusaram A Cela de priorizar estilo em detrimento da narrativa, enquanto outros enxergaram a obra como um experimento artístico dentro do cinema comercial. Com o passar dos anos, essa percepção mudou drasticamente. O filme ganhou o status de cult, sendo reavaliado por novos públicos que passaram a reconhecer sua ousadia visual e sua proposta psicológica como algo à frente de seu tempo. Outro detalhe interessante é que Tarsem Singh tinha controle criativo incomum para uma produção desse porte, o que explica o visual tão autoral. Ele não queria apenas mostrar a mente de um assassino, mas criar um espaço que funcionasse como uma lógica própria, onde o grotesco e o belo coexistissem sem julgamento moral. Essa decisão fez com que A Cela se tornasse menos um thriller tradicional e mais uma experiência sensorial, algo que explica por que o filme ainda gera discussões intensas décadas depois de seu lançamento. Assistir A Cela é aceitar um acordo nada confortável com o filme. Ele não vai explicar tudo, não vai facilitar sua interpretação e definitivamente não vai se preocupar se você está preparado para o que vai ver. Este não é um terror de sustos fáceis, nem um suspense que subestima o espectador. É um filme que confia mais na sua capacidade de pensar do que na exposição óbvia. O horror aqui é silencioso, contemplativo e ironicamente lindo. Tão lindo que chega a causar desconforto você admirar aquelas imagens. Se você gosta de terror psicológico, cinema autoral e experiências que ficam ecoando na mente muito depois dos créditos, A Cela é obrigatório. Agora, se você prefere histórias mastigadas, vilões explicados em voz alta e medo com aviso sonoro, talvez essa Cela não seja para você. A Cela é um filme que não envelhece da forma convencional. Ele continua estranho, provocativo e visualmente impactante, mesmo décadas depois de seu lançamento. É uma obra que não busca agradar a todos, mas que recompensa quem se permite mergulhar em sua proposta. Mais do que um suspense ou um terror,
é uma experiência sensorial sobre mente, trauma e poder. Um filme que prova que, às vezes, o lugar mais assustador que existe não é um porão escuro, é aquilo que carregamos dentro da cabeça. E você teria coragem de entrar nessa mente? Comenta, deixa aquele like espacial e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.